que a gente faz 2 cenas, né? E você fica ali com o teu videobook, né? Que a gente chama. E aí eu tive esse contato, essa experiência. Mas uma forma de eu estar um pouco mais inserido, eu comecei com figuração. Não sei se vocês manjam, né? Aquelas novelas. Sim. O pessoal que tá ali passando. Eu sei. Né? Então, que é uma ponte às vezes, tá? Porque eu já vi alguns artistas que começaram na figuração. Sim, a gente tem vários artistas que começaram na figuração. E aí era uma parada, assim, muito doida que, pra você ter uma ideia, eu lembro que na época não era uma coisa tão simples, né? Porque eu não tinha muito contato, não conhecia muitas pessoas e tal. Então, cara, é um processo muito fechado que pra você entrar, se você não tiver alguém que consegue te jogar, ou alguém que consegue te conectar com alguém que tá lá dentro, um produtor e tudo mais, é muito difícil de você entrar, né? Porque é um processo muito fechado. Pra você ter uma ideia, eu lembro que já tiveram algumas vezes que eu pegava, morando em Nova Iguaçu, né? Na época, eu pegava o ônibus, sei lá, 4 e pouca da manhã, sem dinheiro de passagem, colocava a blusa de uniforme escolar, né? Aí o pessoal vai me chamar de caloteira agora. Aí pegava o uniforme escolar, entrava ali por trás e tal, e esmagado, né, no ônibus e tal. E, cara, ia pro Projac, ficava lá na porta, lá, esperando, na expectativa de pintar uma vaga, né? De alguém chamar, ou de ter alguém ter faltado pra poder me encaixar. E eu fiz isso algumas vezes, né? Eu acho que das vezes nenhuma deu certo de chamar. Você diz aquelas pessoas que iam lá, eu já vi isso. Tu já viu? Porque na portaria... Eu tive lá, uma vez, meu pai trabalhou numa empresa em que estava prestando um serviço para a Globo, para montagem de novela. Na época era a novela Beijo do Vampiro, lembra dessa novela? Lembro. O Beijo do Vampiro. Lembro. E aí meu pai estava trabalhando numa empresa que é empresa de andaimes, essas coisas, e para montar os cenários precisava de muitos andaimes. Não sei, acho que nem se você era nascido. Acho que não. Acho que não. E aí eu fui lá com ele, cara, visitamos tudo lá dentro. Na época já existia BBB, um dos primeiros BBB, negócio assim. Era bizarro, assim. A gente deu uma volta no Projac, assim, bizarro. E aí quando eu entrei, tinha muita gente lá na entrada. Muita gente na entradinha, que ali tem as catracas, né, tal. Aí eu falei assim, pô, mas que maior galera é essa aqui e tal? Tinha muita gente que tava ali esperando uma oportunidade pra ser chamado como figurante. Era isso que você tá querendo dizer, exatamente. Né? Que aí às vezes vai lá um produtor, tipo assim... Tô precisando. O cara chega, ó, tô precisando de mais figurante aqui, só tem esses aqui. Aí o cara vai buscar mais. Aí, tipo assim, não tem como ligar pra alguém, ó, vem cá. E o cara 1 hora, meia hora de... Só que às vezes, mas por conta disso, é obrigado a ficar o dia inteiro ali esperando, não é isso? Tu fica meio na expectativa ali. Às vezes pra nada. Às vezes pra nada. Que foi o que aconteceu. Eu voltava e não conseguia nada, né? E aí, eu tive uma... Por exemplo, um dos outros caminhos também, né? Que eu também sou grato é o Fly, não sei se vocês conhecem o Fly. Xuxa? Da Xuxa, que o Fly, ele criou uma espécie de agência, onde ele agenciava, né, nós dançarinos e tudo mais, aonde as pessoas interessadas, né, os produtores, né, responsáveis por determinados produtos, que lá chama assim, né, tipo novela, ele chama, é um produto. Sim. E aí a pessoa entrava no banco de dados deles e buscava, pô, eu preciso de uma pessoa de entre 20 e 30 anos. Com esse perfil. Com esse perfil e tal, aí buscava lá. E foi assim que surgiu a minissérie, né? Que foi o meu primeiro trabalho na Globo, assim, com mais relevância. Onde eu participava do elenco. Aí um belo dia, eu dando aula, né, e tal. Aí me ligaram falando assim, você foi selecionado para participar de uma minissérie e tal. Não sei o que, assim, assado. O salário é tanto. Eu falei, o quê? Na época, hoje, se a gente marcar primeiro trabalho, né? Tipo, na época, acho que era algo em torno de quase 3 mil reais, né? Mas assim, bota anos atrás nisso. Mas para primeiro trabalho, né? Eu não ganhava isso na época, né? 3 mil, 3 mil. E aí eu falei, cara, que massa e tal. E aí eu lembro até que na época do colégio, as coordenadoras, eu fui conversar e explicar. E falar que eu ia precisar faltar e tal, e elas não aceitaram. Aí me colocaram contra a parede. Falaram assim, olha, então você vai ter que escolher se você continua aqui ou você vai fazer isso, o que você quer. Aí eu falei assim, por qual porta que eu saio? Por aqui? E aí eu fui, né? Porque, né, como é que a pessoa vai querer parar uma pessoa que quer realizar uma coisa, tem um sonho e tal? E aí eu fui fazer a minissérie, né? A Subúrbia. Não sei se o pessoal... Subúrbia, eu vi. Tu assistiu? Assisti.
Então, muita gente não deve lembrar porque tem tempo e também passava tarde, né? Eu nem lembro mais ou menos. Começava 11 e pouco, assim, e tal. Mas, assim, basicamente era a galera do Nós do Morro, né? Boa parte do elenco. E a gente fazia muita cena do baile funk, né? Então, meio que a gente ficava responsável por, primeiro, ensaiar ali os figurantes dos passos, né? Que era de época e tinha aqueles bailes das antigas, sabe? Aí a gente fazia os passos e os figurantes ficavam atrás reproduzindo. Maneiro. E aí tinha cenas, enfim, de briga e tudo, que a gente tinha que entrar na briga e tal. Era um negócio meio doido, assim. E os figurantes, eles às vezes não tem noção que é cena, não. Eles pensam que é verdade. Aí cena de porrada, os caras vinham com tudo pra bater mesmo. Eu falava, cara, que o diretor não vai cancelar isso aí. Pô, o cara achando que tá rolando briga aqui mesmo, mano. Vambora. Os figurantes muito doidos. E aí, cara, foi e pegou um pouco dessa época que eu quebrei o pé. Caraca. E assim, é legal quando você tá no elenco, você é tratado tudo diferente. Os caras foram me buscar em casa pra gravar. Porque assim, você gravou uma cena que você tava na mesa ali, 6 pessoas na mesa. Aquela cena não encerrou. Aí tem que, no outro dia, fazer aquela cena. A gente chama de conte, né? Que é continuação. A cena, ela tem que estar exatamente como tava. Então, assim, cara, eu quebrei o quinto metatarso, mas eu tenho que estar ali na cena. Aí eu expliquei, falei, aconteceu isso e isso. Os caras mandaram um carro pra me buscar em casa. E como a gente gravava muito noturna, era legal que acabava assim a gravação 2 horas da manhã, levavam a gente em casa também, a gente parava pra jantar e tal. Quando você tá no elenco, é um negócio diferente, né? É isso aí. É você, carteira assinada, tudo direitinho, eles pagam, né? Os crachazinho da Globo. Crachazinho da Globo, você entra, ele tem um crachá e tal. A gente viu lá o teu crachá. Eu vi o crachá. E aí foi um primeiro trabalho, assim, de mais relevância, né? E aí as outras coisas que eu fiz foi participação em concurso. Que uma na Globo foi o próprio programa da Xuxa, né? O TV Xuxa, ela fez um concurso de dança de rua e a gente participou e tudo mais. Eu já tinha ido no auditório, né? Como ali na plateia, né? Também. E chegou o momento, assim, que a gente participou ali com um grupo, né, do programa. E foi bacana a experiência e tal. Eu lembro que na época a Xuxa chamou o nosso grupo, aí ela foi falando o nome. Aí ela, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E o Felipe Jack. Eu falei, caraca, a Xuxa falou o Felipe Jack. E aí foi maneiro. E tá, a gente não ganhou o concurso, né? A gente perdeu. Mas a experiência, né, é bem bacana, o material e tudo mais, isso é algo bem relevante. E uma coisa também que, por intermédio do Fly também, que a gente fazia, todo ano chamavam a gente pra fazer aquele final de ano da Globo. Sabe? Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Todo ano a Globo tem isso. Sim. Aí cada ano faz uma espécie de flash mob, né? Que é você fazer um evento momentâneo ali, diferente, né? Dentro de um ambiente... aleatório e tal. E aí colocava muito essa dança, né? Coisa assim. Então eu lembro que teve um que eu fiz. Cara, que esse foi maneiro. Assim, porque vem os artistas da Globo, né? Aí eu lembro que assim, a cena. Aí, tipo, eu tava aqui. Aí tava fazendo com a Mariana Ximenes aqui do meu lado. Aí tava o Cauã Raymond aqui de frente. Aí o Reinaldo Giannichini aqui do outro lado e tal. Só artista da pesada, assim, a Glória Pires e tal. Tudo na mesma cena. E eu falei assim, caraca, cara. Passando na minha cabeça, né? Que massa, tô aqui contracenando com os caras. Só que, claro, quando você faz, você fica, né, achando que você vai aparecer, né? Na gravação vai aparecer você. Pá! Vai te dar na hora que vai pra gravação, filha. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma figuração na Grande Família. Foi a primeira na Grande Família. E aí eu fui fazer e tal, maneiro e tal, gravei e tal. Aí vai pro ar dia tal, beleza. Aí você é animado, né? Eu, inexperiente, convoquei a família toda pra assistir. Todo mundo sentou pra ver o episódio e tal. Aí eu vou aparecer, não sei o que, eu vou aparecer. Aí, pô, tá quase acabando nada, quase acabando nada. Cara, eu lembro que só apareceu a minha calça, assim, ó. Pum, rapidinho. Foi um estalo. E a minha cara ninguém viu. Sacanagem.